Hoje nós vamos ler em Ruth. Abram lá em Ruth 1, primeiro versículo. Como Deus é bom, como Deus é fiel. Gente, eu lendo, já havia, há algum tempo lendo Ruth. E assim, a fidelidade de Deus nos mínimos detalhes é tremendo. Tremendo. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos lá. Quando Israel era dirigido pelos juízes, houve fome na terra. E um homem que morava em Belém, em Judá, abandonou o país por causa da fome e foi morar na terra de Moabe. Levou consigo a sua esposa e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Enquanto moravam em Moabe, Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Os 2 jovens, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres de Moabe. Uma chamava Orfa e a outra Ruth, e ficaram morando lá por quase 10 anos. Depois disso, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou completamente só, sem o seu marido e sem os 2 filhos. Vamos parar por aqui comigo. Porque glória a Deus. Amém, glória a Deus. Bem, nesse tempo, eram tempos difíceis de fome, e muitas das vezes, quando temos esses tempos, estamos em tempos difíceis, principalmente quando temos famílias e filhos, nós tendemos a sair de um lugar e procurar, em outro lugar, coisas melhores para a nossa família. Mas, quando temos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que crer, acreditar que Ele é conosco. Então, quando nós saímos, sem base, saímos sem permissão, isso muitas das vezes gera morte. Gera morte espiritual e muitas das vezes morte física. Os moabitas, eles eram um povo, que não inimigo, de Israel. E Elimeleque, ele não perseverou. Ele se mudou e foi para uma terra inimiga, E com isso lá morreu. Na Bíblia não diz por quê nem como, E sua esposa permaneceu, seus filhos casaram com mulheres moabitas, e os 2 também morreram, e Noemi seguiu sozinha. Quando a gente busca estar não fazendo a vontade de Deus, a gente se sente só. Mas Deus é misericordioso e tão bondoso que coloca pessoas, para nos ajudar a retomar, a voltar da onde nós paramos. E foi isso que o Senhor fez. No versículo 6, Noemi decide voltar para Israel, e fala com suas noras para que elas voltassem, para a família delas. Uma delas volta, que é a Orfa, e Noemi fica. Porque Noemi era uma mulher fiel. E era uma mulher que, no mesmo instante em que ela conhecia
mas Deus trabalha diferente do que nós pensamos. O Senhor, Ele sabe, né, como trabalhar. O reino dele, o trabalho do reino dele é diferente. E nada mais é do que estar nos forjando quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por morte, né, familiar. Então, assim, é Deus nos forjando o nosso caráter, para que a gente possa cada vez mais crescer nele, ou crescer no reino dele, né? E Noemi culpava Deus pela morte do marido, pela morte dos filhos, né? E decidiu voltar, né? Houve, né, a fome, e ela ouviu dizer que Deus tinha voltado a trazer pão naquela terra, e ela decidiu voltar. E Noemi, fiel, voltou junto com ela, né? E eu vejo aqui que muitas das vezes nós, quando passamos por dificuldades, a gente não quer ver ou não olha em volta quem está à nossa volta. E muitas das vezes o Senhor coloca pessoas, né, para nos ajudar neste caminho, nos ajudar a voltar a Ele, nos ajudar a caminhar, né, rumo ao propósito que Ele tem para cada um de nós. E Noemi era uma dessas, era essa mulher que na dificuldade ela não esmoreceu, ela não deixou de perseverar, não deixou de buscar estar junto da tua sogra. Ela podia ter voltado para a família, né, mas ela preferiu ser fiel à sogra e ao Deus da sogra, né, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, né? E ela não tinha medo do que podia acontecer, porque às vezes o medo nos paralisa, nos impede de seguir em frente, de cumprir o propósito. Mas Ruth, ela não temeu, ela seguiu em frente, junto com a sogra. Amém? Aleluia, glória a Deus. E no capítulo 2, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: havia em Belém um homem muito rico e influente, parente do grupo de famílias de Elimeleque. O nome desse homem era Boaz. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: talvez eu possa ir colher espigas que sobram no campo de algumas pessoas bondosas. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth foi recolher as espigas que sobravam através dos ceifeiros. Então entrou no campo que pertencia a Boaz, parente de Elimeleque. Boaz chegou de Belém enquanto Ruth estava em sua propriedade e saudou os trabalhadores: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor o abençoe. Boaz perguntou aos capatazes dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? É a moça que veio de Moabe, junto com Noemi, respondeu o capataz. Hoje de manhã ela me pediu que deixasse apanhar as espigas que os trabalhadores deixam cair, e não parou de trabalhar, a não ser para um pequeno descanso ali no abrigo. Boaz foi até onde Ruth estava e lhe disse: olhe, minha filha, fique aqui para colher conosco. Não vá colher em outra lavoura. Fique aqui e siga as mulheres que trabalham para mim. Fique atenta onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças. Eu já dei ordem aos meus
você. Quando tiver sede, venha e beba das vasilhas que os servos encheram. Assim, Deus trabalha nos mínimos detalhes, né? Noemi resolveu voltar, né? Deus colocou Ruth junto a ela, né? Ruth, uma mulher fiel, uma mulher temente a Deus, e Ruth sustentava Noemi. Ruth trouxe o alimento. Ruth não a desamparou. Ruth não temeu o trabalho, né? E Deus trabalhou na vida dela nos mínimos detalhes. Não deixou faltar o pão, não deixou faltar a moradia. Por quê? Noemi entendeu que ela deveria voltar da onde ela não deveria ter saído, né? E o Senhor colocou Ruth junto a ela para ela seguirem juntos nesse propósito, né? E o Senhor fez com que Boaz visse Ruth. Boaz era um homem que fazia parte da família, e naquela época eles restituíam, né? Restituíam casando com as viúvas, né? Que tomavam os filhos, cuidavam dos filhos, e também das terras daqueles que tinham falecido. E o Senhor preparou tudo, né? Fez com que Ruth se encontrasse com Boaz, estivesse colhendo na terra dele, né? Fez com que ele a visse, fez com que ele soubesse como ela tinha agido com Noemi, né? E fez ele abençoar a vida dela. Deus trabalha nos mínimos detalhes. Nós precisamos somente crer. Crer. E aqui nessa passagem de Ruth, eu vejo que tudo que aconteceu com Noemi não precisava ter acontecido se eles tivessem permanecido, mesmo na fome, na escassez, ali em Belém. Porque se a gente crê num Deus Todo-Poderoso, que a gente sabe que é conosco, nós não vamos perecer. E eles tiveram medo de perecer naquela terra e foram embora. E Noemi perdeu o marido e os filhos. Mas Deus sempre coloca pessoas, né? Por mais que a gente tenha tido perda, Deus sempre coloca pessoas para nos ajudar ao longo do caminho, para que a gente não venha perder, né, a esperança e nem a fé. E Ruth era uma dessas mulheres que o Senhor colocou no caminho de Noemi, através do casamento com o filho, para que ela não perdesse a fé e não perecesse.
ativa. Ser uma igreja ativa. Nós não é que temos um espaço maior. Desse espaço, a gente tem que fazer coisas grandes lá para fora. Porque desse espaço e desse bando de cadeiras, que podia ter pessoas aqui ouvindo que não estão, não adianta. Mas isso só vai se dar quando a gente começar a reagir lá fora. Porque reagir com os irmãos é fácil. Reagir com os irmãos é fácil. A gente já se conhece, a gente tem ouvido a mesma palavra, a gente tem seguido a mesma direção, então é fácil falar com meus irmãos. Mas e o id do Senhor? A gente precisa estar focado nesse id. Fazer discípulos, fazer com que a palavra de Deus seja propagada, mas com as ações. Porque às vezes as pessoas só vão entender com as ações. Não adianta, de muito falar não adianta. As pessoas hoje em dia querem ver algo acontecer, quer ver algo acontecer. Porque a gente sai, a gente fala, eu sei que é importante a gente falar da palavra, porque quem convence um homem é o Espírito, não somos nós, mas as ações também falam muito. As ações falam muito, nós precisamos estar posicionados a fazer essa ação. A fazer essa ação. Isso tem batido muito forte no meu coração. Trabalhar para que as coisas vão para fora. Trabalhar para que as pessoas lá fora vejam que a gente não é só um lugar de reunião para falar da palavra, mas sim um lugar de acolhimento. Um lugar onde as pessoas vão poder se alimentar da palavra e alimentar o físico. Onde a gente vai poder ensinar algo, um trabalho, uma profissão, algo desse tipo. Porque as pessoas estão sedentas da palavra, mas elas precisam de direção profissional, qualquer direção que seja, para que ela possa mudar a realidade que ela está nesse momento. E a gente tem aqui pessoas profissionais de tanta coisa que a gente pode estar ensinando, as pessoas lá fora. Então a igreja é para isso, não só para a gente estar junto, orando, buscando a presença, mas dando direção profissional, emocional, sentimental àqueles que vão chegar. Aqueles que vão chegar. E Ruth, pela sua fidelidade, pelo o seu amor, eu sei que era a providência de Deus, ela está no meio de Noemi, e o Senhor, através dela, restituiu, a família de Noemi. Ela foi restituída pelo parente, pelo Boaz, e ela casou com ele, e dela veio a descendência de Davi. O propósito de Deus foi cumprido ali. E assim a gente vê nessa história o Senhor em cada detalhe, em cada situação. O Senhor agiu em favor de Noemi. Por mais tristeza que ela tivesse no coração, o Senhor restituiu tudo aquilo que ela perdeu. Então vale a pena crer, vale a pena
por mais que o propósito seja árduo, vale a pena, porque o Senhor tem vitória, o Senhor restitui, o Senhor Ele trabalha diferente do que nós pensamos. Então a gente é crer e buscar cumprir esse propósito, por mais difícil que seja. Uma palavra breve, eu queria muito bater nesse treco